Isso acontece com você também, uma vida corrida e a gente quase nunca parando para descansar, para celebrar e até mesmo para agradecer? Pois é, só que Deus, o Todo-Poderoso, que está em todos os tempos, passado, futuro, presente, já sabia disso. E Levítico 23, ele vai organizar o calendário do povo de Israel, vai estabelecer as festas, as celebrações e também momentos de descanso. Então, essas práticas aqui, elas não são apenas tradições religiosas, mas elas servem até hoje como lembretes de quem é Deus e de como ele cuida e cuidou do seu povo. Então, hoje o que vai acontecer? A gente vai conversar aqui sobre essas festas aqui em Levítico 23 e vai descobrir como também que elas têm alguma relação com a nossa vida hoje. Será que aquelas festas lá do passado têm a ver com a nossa vida hoje? Então, simbora. E se você gosta de mergulhar na Bíblia de uma forma simples, prática e aplicável hoje no seu dia a dia, já se inscreve no nosso canal, assista todas as nossas séries aqui sobre os vários livros que nós temos, deixa o seu like e compartilha já esse vídeo com outras pessoas que gostam de uma festa santa. Isso vai ajudar muito a gente a continuar produzindo esse conteúdo e crescer junto na palavra. Vamos lá, porque Levítico 23 é como se fosse a agenda oficial de Israel. Deus está dizendo assim, ó meu povo, eu vou marcar encontro com vocês, porque eu amo vocês, então ao longo do ano nós estamos juntos, beleza? E cada festa aqui tinha um lembrete, tinha um propósito, né? Desde descanso, libertação, colheita, perdão, enfim. É como se Deus ele quisesse ensinar que a vida não é só trabalhar e sobreviver, né? Eu que o digo aqui nos Estados Unidos, é uma loucura, né? A busca desenfreada pelo dólar para pagar o aluguel, aquela coisa. Só que Deus ensina que a vida também é parar, celebrar e principalmente confiar nele, entregar as nossas coisas, a nossa vida profissional, nosso trabalho, nossas finanças nele, porque ele é o provedor. Então, olha que interessante, gente. As festas também apontam para Jesus, cada uma delas vai ter um significado que a gente vai falar aqui, né? E algo que se cumpriu ou vai se cumprir, tudo dele, tudo em Jesus. Então aqui a gente vai olhar tanto para o sentido original quanto na aplicação prática no dia de hoje, né? Então quais eram as festas? A primeira aqui, que não é bem uma festa, né, mas fala do sábado, né? Que é o descanso cerimonial. Como está aqui, ó, separei o versículo 3. Em 6 dias realize os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não façam trabalho nenhum. Então Deus começa já lembrando que até o tempo nosso é dele, ou seja, o descanso não é uma preguiça, o descanso é uma obediência. Né? Então, e hoje, né, nesse nosso ritmo acelerado, muitas vezes isso é roubado de nós. Eu vejo aqui nos Estados Unidos isso. Né? E o sábado lembra a gente, eu não sou uma máquina, eu sou um filho, eu preciso parar, eu preciso respirar, eu preciso louvar meu Deus, porque ele está cuidando de tudo, né? Só que muitas culturas, né, especialmente nós no Ocidente, no Brasil, nos Estados Unidos, a gente usa, na verdade, o domingo, mais o domingo do que o sábado, como esse dia de descanso. Mas que a gente tem pelo menos um dia para a gente fazer isso tudo para o nosso Senhor e descansar de verdade. Segundo, fala aqui da Páscoa, né, e dos pães sem fermento. Vou ler aqui um trecho, ó, no versículo 5. A Páscoa do Senhor que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. Então a Páscoa aqui, ela lembrava da saída do povo do Egito, quando o sangue do cordeiro livrou os israelitas da morte, né, quando foi colocado na porta. E os pães sem fermento, ou pães asmos, né, como dizem algumas traduções, lembravam de tirar o fermento, que é um símbolo do pecado, o fermento. Então, para a gente hoje, isso aponta direto para Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que não teve nenhum pecado, nenhum fermento, derramou seu sangue pela gente. E depois a gente tem as primícias, né, que são os primeiros frutos. Olha como é que está aqui no versículo 10. Traga o sacerdote um feixe do primeiro cereal que colher. Ou seja, era a festa de agradecer a Deus pelo primeiro fruto da colheita. É o princípio da primícia, que é dar a Deus primeiro, confiando que ele vai cuidar de tudo. E isso é aplicado hoje na nossa vida, né? No dízimo, que a gente entrega, às vezes, na igreja, de alguma forma, né? Ou seja, tudo que a gente fizer, um trabalho, um projeto, 10%, né, nossas primícias, deve ser entregue a Deus primeiro. E depois a gente tem o famoso Pentecostes, né, ou a festa das semanas.
Tá aqui, sempre aí o versículo 16, ó. Contem 50 dias, até um dia depois do sétimo sábado, e então apresentem uma oferta de cereal nova ao Senhor. Então essa aqui era a celebração da colheita 50 dias depois das primícias. Então no Novo Testamento, no Pentecostes, o Espírito Santo ele foi derramado, não sei se você lembra, está lá em Atos 2, nós ainda vamos analisar aqui no canal o livro de Atos, e a mensagem prática é Deus chamando a gente para frutificar e viver cheio do Espírito. Eu gosto muito do livro de Atos. E depois a gente tem a festa das trombetas, que era como se fosse o Ano Novo, espiritual, onde ali havia um chamado de arrependimento, um chamado de recomeço. Depois nós temos o sexto evento, que é o dia da expiação. Foi falado muito de expiação nos versículos anteriores, nos livros anteriores. Espero que você assista os vídeos ou já tenha assistido. O verso 27 ele resume bem, ele diz assim, ó, o 17º dia desse sétimo mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Então, nessa festa, era o dia em que o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos e ele fazia a expiação pelos pecados do povo. E isso aponta para Jesus, porque Jesus fez isso uma única vez, mas uma vez por todas. Ou seja, todos nós, a gente precisamos de perdão, a gente precisa de graça, a gente precisa da salvação. Só que hoje a gente já não precisa mais esperar um dia no calendário todo ano. A gente já vive nesse descanso de que o sacrifício já foi feito por Cristo na cruz por todos nós. E por fim, a gente tem a festa dos tabernáculos, ou em algumas traduções, a festa das cabanas. E o versículo 42, lá no finalzinho do capítulo 23, ele diz assim, ó, morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas. Essa aqui era uma festa muito alegre, porque lembrava o tempo que Israel viveu no deserto em cabanas. E Deus sustentou o povo nas cabanas. Então isso aponta para quê? Para alegria, alegria de estar com Deus, mesmo que não tenha luxo. Então para a gente hoje, um convite à gratidão, à simplicidade, à certeza que independente da nossa condição, onde você mora, se é num kitnet, se é numa mansão, a nossa morada final não é aqui na terra, mas é lá com Ele, eternamente com Ele, se você recebeu Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. E que riqueza verdadeira é a presença dEle. Sem Ele, nada faz sentido, riqueza nenhuma faz sentido, resort nenhum, Disney nenhuma, Ferrari nenhuma faz sentido sem o Deus vivo. Então Levítico 23 é isso, mostra que Deus ele quer o quê? Uma vida com encontros, ele quer encontrar com a gente, não é aquela correria sem parar, mas momentos para você parar, louvar, adorar, descansar, momentos de gratidão, de celebração e até mesmo de arrependimento. Então cada festa ela vai apontar para Ele, para o Cordeiro de Deus, para Jesus. E cada uma dessas festas ela vai convidar a gente a viver de uma forma mais consciente da presença de Deus, cada um tem um significado, Deus é perfeito, Deus é muito completo. Então talvez o que esteja faltando para você, para mim hoje, não seja mais esforço, mas é descanso, principalmente descansar nele. Talvez não seja mais trabalho, talvez seja mais gratidão, talvez não seja mais conquista, mais simplicidade. Por quê? Porque no final de tudo é sobre encontrar Deus em cada estação da nossa vida, em cada momento da nossa vida. Então eu quero te perguntar, se você pudesse escolher hoje uma dessas festas, deixa eu lembrar aqui, qual que você escolheria para a sua vida? Você escolheria o descanso do sábado, a festa dos pães sem fermento, a Páscoa, a gratidão das primícias, ou a alegria dos tabernáculos, as trombetas? O que você escolheria? Escreve aqui nos comentários hoje uma festa que simboliza algo na sua vida aqui. E se essa palavra falou com você, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Estamos quase batendo já a nossa meta no canal. Primeira meta, de várias, E claro, também não se esqueça do 5am, nosso encontro às 5 horas da manhã, onde a gente começa entregando que as primícias do nosso tempo para Jesus, para Deus, mostrando que não importa o que vai acontecer no dia, as primeiras horas são para Ele. Te vejo no 5am, que Deus te abençoe.